Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conexão Farmácia. E hoje a gente vai falar de um tema extremamente relevante para o sucesso do seu negócio, que é indicadores, como medir o sucesso da sua farmácia. E para isso a gente conta aqui com a presença ilustre do Adriano Chinetes. Adriano Chinetes tem um currículo bem grande aqui, pegar minha colinha, economista, diretor da Gestão Farma, especialista em planejamento estratégico e especialista em planejamento financeiro. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Uma honra aqui estar participando desse projeto tão legal que é o Conexão Farmácia. Vamos junto aí falar um pouquinho de gestão e levar um pouco mais de conhecimento para o setor farmacêutico. Então, Adriano, para a gente começar, nossa primeira pergunta é por que fazer uma gestão por indicadores? Ô Marcelo, a principal situação da gestão por indicadores é procurar tratar a questão preventiva do problema. A gente conseguir medir alguns números, acompanhá-lo eles de forma correta durante o período, normalmente um mês, para a gente conseguir prever e estipular um plano de ação o mais rápido possível, para que a finalidade principal a gente não consiga, acabe não perdendo dinheiro, e não tendo um resultado satisfatório que a gente precisa. Bem interessante, Adriano. Então, nossa segunda pergunta aqui, pensando nisso que você acabou de falar, nos dias atuais, realmente é possível tomar decisão por meio de indicadores e acabar prevenindo problemas? Marcelo, se a gente começar a colocar isso em prática no nosso dia a dia, a gente já faz isso, acaba fazendo isso no dia a dia. Vamos pegar um pouquinho pelo lado da saúde. Quando a gente acaba indo no médico, todo o processo de diagnóstico do médico acaba sendo por números, acaba sendo por indicadores. Seja para oferir uma pressão, uma medição de teste glicêmico, ou mesmo um peso. Então, assim, tudo está voltado para a questão de indicadores. Por quê? Justamente para resolver ou tentar identificar algum problema. Tá? Na nossa vida pessoal, a gente faz isso diariamente. A gente olha no relógio, é um indicador nosso para tomar decisão, de repente não perder o horário de uma reunião, não perder o horário de um compromisso. A gente olha bateria de celular, se não vai ficar incomunicável. A gente, quando entra no carro, a gente acaba olhando a questão de combustível, ponteiro de velocidade. Por quê? São indicadores que no dia a dia a gente acaba usando e nem percebe. E aí, por que não trazer esse processo de gestão para dentro da nossa empresa? Por que não trabalhar indicadores durante o mês para que a gente possa prevenir o problema e, quando ele aparece, estipular um plano de ação o mais rápido possível? Legal, Adriano. Então, como todo processo de gestão, Adriano, existem as premissas básicas, ou processos básicos para se ter uma boa gestão por indicadores. Então, me fala um pouquinho aí sobre essa questão. Marcelo, para esse estudo, para a gente conseguir implementar esse processo de gestão por indicadores, existem 4 premissas básicas que a gente trata. O primeiro é entender que existe uma mudança no processo de gerenciamento administrativo dentro da empresa. Aquela questão da gente tratar somente o DRE de um período fechado, usualmente não cabe mais. A gente precisa, ao longo do mês, conseguir medir algumas informações para que o resultado do DRE seja simplesmente uma fotografia do bom trabalho que a gente fez durante o mês. Então, o primeiro passo é a gente entender todo um processo correto da gestão de indicadores e como tratar esses números. Segundo, que é extremamente importante, é a questão dos números confiáveis. Não tem como ter uma gestão de números, uma gestão de indicadores, sem ter um número confiável para ser trabalhado. Se eu gerar um indicador ou trabalhar dentro de um número que não seja confiável, a análise vai sair de forma equivocada e o plano de ação vai ser desastroso. Terceiro ponto importante, a questão da tomada de decisão. É muito normal a gente ver um pessoal que começa a fazer essa questão de gestão por indicadores e a hora que aparece o primeiro problema, que é a questão de tomar decisão para resolvê-lo, acaba postergando, deixando um pouquinho de lado e isso vai comendo o resultado da empresa. Então, terceiro passo, pessoal, o muito importante, apareceu o problema, tomar a decisão. E o quarto passo, também que dentre os 4, é extremamente importante, é a questão de entender como interpretar esses números, tá? O número por si só, ele não quer dizer nada, Marcelo, A gente dá muito exemplo de começar a entender o número e tratar ele simplesmente um histórico ou um número dentro do mês. Aqui eu até peço uma permissão para te dar um exemplo,
Se a gente pegar hoje uma loja que ela tem um ticket médio de venda de R$60, comparado com o mercado médio, que fica ali entre R$35 e R$40, para qualquer um que você perguntar, vai falar, nossa, meu ticket médio é muito bom, comparando com o mercado. Só que se de repente a gente pegar esse mesmo número e trazer ao longo da linha do tempo, comparando aí os últimos 12 meses, eu posso estar saindo de um valor de R$100 e caindo para R$60. Isso quer dizer o quê? Que o meu desempenho dentro da empresa, o desempenho ao longo do tempo não está sendo eficiente, eu estou perdendo o ticket médio. E se a gente não comparar esses números, né, fazer a comparação, tendência do histórico do número e comparar ele com o número correto, você acaba tomando uma decisão equivocada ou você vai achar que o resultado daquele indicador está sendo legal e normalmente vai te causar prejuízo dentro da empresa. Adriano, nos dias atuais, né, existem indicadores que já são de conhecimento, né, da maioria dos empresários, de todos os gestores do varejo farma. Né? Um exemplo claro é o famoso ticket médio, o ticket médio venda, né? Ou quanto a folha salarial acaba representando no faturamento da loja. Né? Nos dê alguns exemplos, Adriano, de indicadores que são importantes, porém eles não são tão usuais no dia a dia. Marcelo, hoje, se a gente pensar em indicadores não usuais, aqueles indicadores que normalmente, né, a empresa não está acostumado a medi-los, eu falaria para você de pelo menos de 15 a 20 indicadores que hoje muito pouco do setor conhece, porém são extremamente importantes para a gente analisar o resultado da empresa. Né? Se a gente falar aí de todos, a gente vai ficar aqui um bom tempo. Vamos aí dar pelo menos uns 4 exemplos, começando com, por exemplo, a questão do indicador de ruptura. Muitas farmácias, muitas empresas trabalham a questão da ruptura muito na percepção. O que é uma percepção? A pessoa ela tem a percepção se de repente a farmácia, a rede, né, ou a empresa está perdendo venda por não ter o produto na prateleira. Porém, não existe uma medição correta para tratar essa informação. Né? E hoje fazer uma análise de ruptura é um processo muito tranquilo, muito fácil dentro de uma farmácia ou dentro de uma rede. Né? Alguns sistemas já dão esse valor de ruptura ou os produtos que estão em ruptura, porém, eles não são tabulados de forma correta. Vou te dar um exemplo. Né? O que seria um processo muito normal hoje para a gente medir um pouquinho e entender o nível de ruptura de uma empresa, de uma farmácia? Se a gente colocar como processo hoje, 3 vezes por semana, um exemplo, toda segunda, quarta e sexta, eu entrar no sistema, gerar um relatório dos 100 produtos mais vendidos e concluir que ali eu não tenho nenhum produto de estoque zerado dos 100 produtos mais vendidos, vai acusar para mim que o meu nível, né, de ruptura naquele momento foi 0. Só que o que acontece muito, né, no dia a dia, gera-se esse relatório dos 100 produtos mais vendidos que não deveria ter nenhum produto zerado, você começa a identificar 6 produtos, 5 produtos, 10 produtos. Só que você identifica e você não controla isso de forma correta. O que é controlar? Você não tabula isso simplesmente numa planilha de Excel, se for o caso, né? Começar a colocar a data da medição, quantos produtos foram analisados e entender dessa medição ao longo da linha do tempo, que a gente falou que é importante entender o indicador ao longo da linha do tempo, o que está acontecendo com essas medições. Então, se eu comecei com uma medição média, onde indicava para mim que eu tinha 10 produtos de ruptura a cada medida, e ao longo do tempo isso veio diminuindo para 2, 3, 1 produto, eu sei que eu estou começando a corrigir esse problema. Se eu não meço isso, como que eu vou entender o tamanho do problema e se eu estou conseguindo dar conta de resolver esse problema dentro da empresa? E o importante, né? Hoje, a ruptura, a falta de produto na prateleira, para conseguir atender o consumidor, é um dos principais motivos de não conseguir ter um crescimento na venda ou de perder esse consumidor para a concorrência. Porque, lembrando, Marcelo, medicamento, o pessoal não aceita encomendar. Na maioria das vezes não aceita encomendar. E outra, né? Quantas portas de farmácia a gente tem para entrar caso o remédio não tenha na sua loja, por exemplo? Vai procurar em outra, o remédio é necessidade, precisa ser tomado naquele momento. Então, esse processo de analisar a ruptura de forma correta e medir ao longo do tempo esse resultado é extremamente importante para a gente entender se a gente está dando conta de realmente atender o consumidor com o nosso estoque. Bem, Adriano, o primeiro indicador aí foi o indicador de ruptura, né? Você podia falar para nós agora qual que é esse segundo indicador tão importante? Marcelo, se a gente falar em mais um indicador como exemplo, que a gente gosta de tratar muito dentro da farmácia,
é o indicador que a gente chama de representatividade de estoque. É muito normal hoje a gente chegar, né, numa rede ou numa farmácia e a gente vê o quão é alto o estoque da loja dele, fisicamente falando. Assim, pela experiência que a gente bate o olho, a gente sabe que está muito elevado pela logística rápida que a gente tem hoje no nosso mercado, né? É claro que existe a necessidade de alguns produtos terem um estoque um pouco mais, um pouco acima do padrão do faturamento, porém, o que é importante a gente medir hoje a representatividade do estoque? É importante o gestor da farmácia entender a cada período que passa, a cada mês que passa, qual que é a representação do nível de estoque da farmácia. Um exemplo, se eu peguei no primeiro mês e eu medi o meu nível de estoque e apresenta para mim que de 100% do que eu tenho ali dentro, 50% representa a curva A, 30% representa a curva B e de repente 20% representa a curva C, eu sei que quase 100% do meu estoque está dentro de uma linha que existe a saída do produto. Curva A, B e C são os produtos que normalmente vendem dentro da farmácia. Só que na maioria das vezes, quando a gente começa a apurar essa informação, a gente vê que grande parte do estoque, a representação é de curva D. O que é curva D, pessoal? É aquele produto que praticamente não vende dentro da loja. Às vezes a farmácia ou a rede, ela até trata para eliminar os produtos considerados sem giro, que são os produtos que não são vendidos ali a 90, 120, 200 dias. Porém, não existe também aquela tabulação para entender o que está acontecendo com o resultado. Tá? Se a gente começar a identificar que na minha primeira medição, o meu nível de representatividade de estoque, de curva D, que é o que não vende, estava em 20%, eu sei que eu tenho que tratar desses 20% para zero. Eu tenho que tentar diminuir, por quê? Eu tenho 20% do meu estoque ali parado, que vai acabar vencendo, eu já paguei esse produto, já paguei o imposto desse produto na maioria das vezes, na maioria dos estados substituição tributária. Então, qual que é a tarefa principal nesse indicador de representatividade do estoque? É começar a eliminar esses produtos que estão ali parados, sem giro, né? Vendê-los, eliminar, normalmente vai descontinuar isso do cadastro, eu vou eliminar um problema ali de produto parado no estoque e isso vai ajudar muito a questão de capital de giro da loja, porque eu vou vender, eu vou fazer força de venda de um mix de produto que estava parado, eu vou vendê-lo e esse dinheiro vai entrar e eu não vou precisar comprar. Porém, se a gente não medir esse resultado e sair de 20 para 15, para 10 e tentar zerar, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Bacana, Adriano. Então já falamos de dois indicadores. O primeiro aí foi o indicador de ruptura. O segundo é o indicador de representatividade de estoque. E qual que é esse terceiro indicador, Adriano? Marcelo, um terceiro exemplo que a gente pode dar, que eu gosto muito de trabalhar, e esse indicador, Marcelo, é legal porque nós não dependemos de tecnologia para colocar em prática e é extremamente importante para qualquer farmácia ou qualquer rede de farmácia. É o indicador de perdas de venda. É muito normal hoje a gente chegar numa rede ou chegar numa farmácia e perguntar se há um índice grande de perdas de venda. O que é perder venda? É quando o cliente bate ali no balcão da farmácia e realmente ele não consegue ser atendido, ele não consegue levar o produto. E quando a gente faz essa pergunta, na maioria das vezes é engraçado porque o pessoal fala, não, a gente não perde venda. Mas como que não perde? Como que tem essa confirmação da venda não perdida se não é medido esse resultado? Então, o que consiste esse processo básico, Marcelo? Todo cliente que bate hoje na farmácia, que vai lá no balcão e a gente não tem o produto, ou de repente não consegue vender porque a concorrência está mais barato, ou porque o nosso mix está inadequado, ou porque a forma de pagamento não atendeu como ele queria pagar, eu preciso anotar esse produto, eu preciso fazer o controle, colocar a data, o nome do produto e o motivo real, o porquê ele não foi vendido. Tá? A hora que a gente começa a fazer a medição coloca esse processo de forma correta e começa a fazer a medição desse indicador, a gente assusta, porque hoje, estatisticamente falando, tá? Quando a farmácia começa a fazer esse trabalho, começa a se identificar que a gente perde ali, em média, 15 vendas por dia, ou por ruptura, ou porque o preço não está alinhado com a concorrência, ou porque a nossa forma de pagamento não está alinhada com o nosso consumidor. São os principais erros. Existem outros, mas esses têm o maior peso dentro de uma lista. E são processos básicos que, se a gente identificar, eu consigo ajustar. Se eu estou tendo muita ruptura e estou perdendo venda, eu vou lá e vou ajustar meu cronograma de compra, meus dias de estoque, meu estoque mínimo no sistema. Se tem alguns produtos que eu não estou tendo competitividade no mercado, mas eu consegui mapear e consegui entender, por exemplo, que ele vem de uma linha de uso contínuo, ele é formador de opinião para o consumidor, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar no mercado e vou começar a colocar o meu preço que seja competitivo.
E a questão da forma de pagamento, né? Muita farmácia hoje deixa de fazer algumas cestas de vendas aí com valores de 500, 600, 700 reais. Por quê? Porque existe uma regra básica. A gente divide em 3 ou 4 vezes no cartão no máximo. Por exemplo, né? Quando a gente começa a entender que estamos perdendo muita venda por não, de repente, dividir por 6, 7 ou 8 vezes uma compra que tem um valor significativo, a gente começa a entender onde a gente está errando no processo operacional lá no balcão, começa a corrigir isso de forma correta e começa, ao longo do tempo, nessa medição, ver que onde inicialmente eu perdia 15 vendas diárias, começa a cair para 12, 10, 8, 7. Por quê? Simplesmente porque a gente conseguiu mapear, né, o problema, identificar os principais pontos, corrigir e, principalmente, analisar o indicador na linha do tempo para ver se o problema realmente está sendo corrigido. Bem, chegamos ao quarto indicador. Estou curioso aqui, Adriano. Qual que é esse indicador aí? Qual que é o quarto indicador? Um quarto indicador que a gente gosta de trabalhar muito e normalmente, né, eu posso falar para você de que cada 10 farmácias, 9,9 não mede esse indicador. Ou se mede também naquela questão de percepção, que para nós aí não é medida, né? Como um bom economista, a gente fala que para números a gente tem que analisar e medir para entender se o resultado está sendo legal ou não. Quando a gente fala em índice de endividamento, Marcelo, o que acontece muito hoje no varejo, né? Principalmente no varejo independente? Qualquer problema financeiro ou uma pequena falta de capital de giro, é muito normal a gente ver o varejista duas situações. Ou ele começa a queimar um pouquinho o estoque dele, onde começa a sobrar um dinheiro no caixa que não é saudável. E o segundo passo, que entra a questão do endividamento, é quando ele sente um pouquinho que ele está com o caixa dele apertado, o que ele faz? Ele chama o parceiro dele e começa a alongar prazo. Só que ele começa a alongar prazo junto ao fornecedor sem ter uma medição correta do que está acontecendo dentro disso. Tá? E como que é essa medição, né, de endividamento, Marcelo? Coisa simples, né? Informação simples. A gente procura implementar, né, dentro da gestão de indicadores que sejam fáceis de serem analisados e as informações, né, da onde a gente vai ter que extrair essa informação também sejam informações simples. A gente não pode, junto ao varejo, tentar fazer muita coisa complexa, porque o resultado acaba não sendo legal. Quando a gente fala de análise de indicadores de endividamento, nada mais é que a gente pegar tudo que a gente deve de fornecedor, né? Um exemplo, de hoje, o dia de hoje até dezembro de 2023. Eu pego tudo que eu devo para fornecedor, eu pego um valor X e divido pela minha média dos últimos 2 faturamentos. Vamos falar isso em número um pouquinho. Vamos imaginar que hoje, né, eu estou na minha farmácia e gerei ali, eu estou devendo 300 mil reais de fornecedor. Se a minha média de faturamento é 300 mil nos últimos 2 meses, eu pego 300 reais que eu estou devendo, divido por 300, que é a minha média de faturamento, eu tenho um índice de endividamento de 100%. Então, eu tenho uma média de venda de 300 e estou devendo 300. Meu endividamento é de 100%. Qual que é a regra principal nesse indicador? Nunca deixar que esse indicador comece a ter um aumento constante. Sair de 100% para 105, 106, 110, 120. Isso ali na frente vai acabar criando um gargalo financeiro para a farmácia. Futuramente ele não vai conseguir arcar com as obrigações, né, junto aos parceiros, junto aos fornecedores. E o que a gente acha que é mais complicado, isso mascara um resultado da farmácia, porque acaba sobrando um pouquinho de dinheiro no caixa por estar alongando o prazo, mas é um dinheiro que não é saudável. Na verdade, esse dinheiro que está sobrando, ele está sendo financiado pelo alongamento de prazo que o fornecedor seu está dando. Então, é fundamental que pelo menos 3 vezes por mês, ali a cada 10 dias, esse indicador de endividamento seja mapeado para entender se o índice de endividamento da farmácia está aumentando ou não. Se estiver aumentando, tem que entender ali a questão de prazo de compra, né? Se está tendo excesso de compra ou não, se está jogando muito problema para frente, se o nível de estoque está ficando muito alto, enfim. A partir desse momento a gente consegue estipular várias ações para que o problema seja corrigido e a gente consiga diminuir esse índice de endividamento. Adriano, além desses 4 indicadores, nós temos um outro que é bem conhecido, que é o indicador de capital de giro. Você pode falar um pouquinho sobre esse indicador para a gente? Marcelo, a questão do capital de giro, teoricamente, né, a gente lê em algumas questões teóricas, ou financeira ou contábil, e fala que para hoje o capital de giro que uma empresa deveria ter, ali, alguns conceitos falam em 3 ou 4 faturamento, né? Alguns conceitos falam que você deveria ter pelo menos 5
5 meses de despesa operacional da loja, ali com dinheirinho guardado para qualquer eventualidade. Mas, Marcelo, vamos pensar, se eu tenho hoje uma farmácia que fatura em média R$500 mil, se eu levar esse conceito, né, contábil financeiro, de ter que ter pelo menos 5 faturamentos guardados, né, lembrando, o capital de giro é para ficar guardadinho ali, o dinheirinho parado, caso aconteça alguma eventualidade, algum problema que precise usar esse dinheiro. Agora, vamos imaginar uma farmácia que fatura em média R$500 mil, tá? Eu vou ter que ter R$2,5 milhões guardado, paradinho ali, para uma eventualidade que talvez não aconteça. Será que eu não posso trabalhar esse dinheiro melhor? Entendeu? E aí foi como eu falei, Marcelo, é uma questão de conceito. Nós gostamos de tratar essa questão de capital de giro em alguns processos de risco, né? Muitas farmácias que nos procuram e perguntam, mas qual que seria o capital de giro ideal que nós deveríamos ter aqui para trabalhar, não de forma tranquila, mas ter um conforto ali caso os problemas aconteçam. Nós levamos em considerações, Marcelo, 3 situações de risco, né? As quedas de faturamento que a gente tem ao longo do ano, sempre existe ali pelo menos os 3 meses que de um mês para o outro existe uma queda de venda significativa. Um exemplo, tá? Que normalmente acontece. A venda de fevereiro é muito menor que a venda de janeiro. E para a farmácia hoje existe uma característica que é muito comparativa uma com a outra ali, fica muito linear, muito parecida. Em média, a cada R$1.000 de venda numa farmácia, de R$500 a R$600 é uma venda à vista. Então, quando eu tenho uma queda de faturamento de um mês para o outro, acaba entrando um pouco menos de dinheiro no caixa e isso acaba afetando um pouquinho o meu capital de giro. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é esses 3 processos de risco. Eu mapear ali os principais 2 ou 3 meses que ao longo do meu histórico de cada ano eu tenho uma queda brusca, né? Em média, a cada 10 mil de venda é R$5 mil de dinheiro que não entra no caixa e isso vai acabar afetando. O outro processo de risco que a gente fala é a gente entender na nossa lista de funcionário, né, nossa carteira de funcionário, quais são os 2 funcionários que, teoricamente, se eu tivesse que dispensá-los por algum motivo, o quanto ele iria nos custar. Eu tenho 2 funcionários que, se eu dispensar, ele vai me custar R$100 mil. Eu tenho que ter esse dinheirinho guardado, tá? Então, esse é o segundo processo. O terceiro processo é quem faz um trabalho de venda que vende muito convênio ou vende crediário, existem alguns parceiros que compram no prazo, é pegar esse principal parceiro e mapear qual que é a média de venda que ele faz, a média de compra, né, ou a média de venda que a sua farmácia faz com ele. Então vamos trazer isso um pouquinho para número. Se eu consigo identificar que em 3 meses do ano a somatória ali de queda, né, de receita que a gente tem normalmente é de R$20 mil, eu tenho 2 rescisões que eu tenho que deixar ali, caso aconteça, eu tenho mais 50 mil que eu precisaria desembolsar, são 70 mil. E se eu tenho um parceiro que representa hoje em torno de 30 mil, né, que se de repente ele não me pagar dentro do mês, ou se de repente a empresa dele quebra, ou atrasa o pagamento desse convênio, desse crédito que a minha empresa tem que receber, é mais 30 mil. Então, assim, no mínimo, essa empresa teria que ter R$80 mil de capital de giro tratando essas 3 questões de risco, né? Queda de faturamento, de repente a dispensa de um funcionário que ali, né, na carteira é um pouquinho mais caro, e a questão, de repente, de um parceiro que eu vendo um pouco a prazo para ele, né? Eu tenho uma questão de venda um pouquinho mais agrupada a prazo, que tem um valor significativo. Se ele não me pagar, eu teria que, de certa forma, bancar isso, porque eu já comprei e eu vou ter que pagar a mercadoria. Então, são 3 processos de risco aí, que fora os 4 indicadores, né, que a gente gosta de tratar muito, e todo esse processo de capital de giro que a gente tem colocado em prática está dando um resultado muito legal. Por quê? Porque quando é preciso usá-lo, né, o que a gente guardou lá, de acordo com esse processo de risco, deu conta do recado, e depois, ao longo do tempo ali, a gente vai repondo e vai colocando de novo, chegando no valor, no patamar ideal que ele deve ficar. É fundamental a gente se atentar aqui a uma situação, tá? Hoje existe muito uma questão no nosso mercado, né, no setor farmacêutico, de comparações de números de uma rede de farmácia com outra ou de uma farmácia com outra. É importante entender, pessoal, que cada farmácia tem a sua característica, cada farmácia tem o seu indicador, né? Eu gosto muito de dar um exemplo, é a questão do indicador da folha de pagamento. Hoje fala-se muito no mercado que a folha de pagamento de uma farmácia ou de uma rede, ela não pode ultrapassar 12% do seu faturamento. Só que, Marcelo, isso não é regra para toda empresa. Não é regra. Pode ser que, de repente, uma rede ou uma farmácia, ela tenha um índice de folha de pagamento de 15%. E a outra, ela tenha de 9%, de 8%. Só que são representatividade de vendas diferente, lucratividade diferente, custos operacionais diferentes.
Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Com essa comparação, né? Porque quando a gente começa a fazer uma gestão de indicadores e começa a gostar do número, porque a gente começa a entender, começa a gostar e cria aquela dependência de entender o que está acontecendo ao longo do tempo, vem a segunda fase, né, da gestão, que é começar a comparar também com alguns colegas, né? Amigos também que têm farmácia, amigos que têm rede. E aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque cada farmácia tem a sua característica. Então, de repente, o que se encaixa na sua não se encaixa na minha. O que é importante nesse processo? Entender realmente o que acontece dentro do seu negócio, né? A base de comparação com o vizinho, né, ela deve ser feita em situações extremamente pontuais, porque cada realidade é uma realidade, tá? Quando a gente fala de dica, Marcelo, tá? Eu costumo falar assim, a primeira dica que a gente tem que dar para o pessoal que quer evoluir, começar a fazer uma gestão um pouco mais aprimorada, levar em frente a essa gestão de indicadores, é aproveitar, Marcelo, o material que a gente tem hoje na internet, como esse projeto, o Conexão Farmácia, tá? É informação que está lá, tá? É informação de graça, pode ser acessada a hora que pretender, em casa, no trabalho, no final de semana. Então, por que esse propósito? Não adianta, hoje, o gestor ou o empresário, ele precisa estudar. Ele precisa estudar a empresa dele, ele precisa estudar o mercado, estudar a concorrência, estudar o comportamento dos funcionários. Se ele não tiver essa base de informação para entender o que precisa ser feito, o que está acontecendo no mercado, o que o concorrente dele está fazendo de diferente, ele não vai conseguir sair do lugar, Marcelo. E aí, né, se a gente pega de um ano para cá, que é questão da pandemia, a gente começa a ver muito conteúdo legal na internet e conteúdo de graça, né? Como o projeto, acabei de falar, o projeto aqui Conexão Farmácia. Então, qual que é a dica que eu dou? Primeiro, estudar, né? E segundo, procurar material legal e começar a colocar em prática dentro da farmácia. Quando a gente começa a colocar em prática, existem duas situações básicas. Dá trabalho, não tem jeito, né? Fazer gestão, ser dono de rede, ser dono de farmácia é trabalhoso. E o segundo passo é começar a estudar, né? Sem o entendimento do que está sendo feito, não tem como a gente evoluir. É essa dica que eu dou, pessoal que realmente quer evoluir, tem muito material legal hoje, de graça, é só ter a autocrítica ou avaliação de entender, pô, eu preciso melhorar, vou procurar isso, vou melhorar a gestão do meu negócio e vou crescer no mercado aí que hoje está cada vez mais competitivo. Excelente, Adriano. Foram informações muito importantes, bastante relevantes para os profissionais aí do varejo farmacêutico. Quero agradecer demais aí a sua participação. Marcelo, eu que agradeço o convite, foi uma enorme satisfação que a gente fez questão de participar desse projeto. Como eu disse, projeto para levar informação para o varejo é essencial hoje. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo programa, né? Conexão Farmácia, e mais uma vez foi um prazer. Bacana, a Apsen agradece demais aí a sua participação e quero aproveitar e convidar cada um de vocês a se inscrever aqui no canal da Apsen, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse conteúdo, deixe seu like e fique ligado aí nos conteúdos do Conexão Farmácia. Um grande abraço.